E eu coloquei como tema dessa palavra, usando o meu corpo para a glória de Deus. E eu quero que você olhe para o seu irmão e fale assim: Deus quer usar o seu corpo, a sua vida, para a glória dele. E nós temos o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. Ele é o templo do Espírito Santo. E nós devemos usá-lo com muita sabedoria e cuidado para Deus. Eu quero que você acompanhe conosco, abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 13. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei veredas direitas para os nossos pés, para que o que é manco não se desvie, antes seja curado. E eu começo falando que o Senhor Ele nos deu os pés, nossos pés. Nossos pés são para caminhar, são para andar. E João capítulo 14, versículo 6, ele diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós não temos opções. Hoje, nós não podemos olhar e falar para onde seguir, para onde ir. Não. Deus já nos deu a direção. Ele já disse, eu sou o caminho. Ele é o nosso caminho. Pode ser que existam outros caminhos, e tem, mas esses caminhos não nos levam a lugar nenhum. Provérbios capítulo 11... Provérbios 16, 11, ele diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Parece que às vezes aquele rumo que você está tomando, aquela direção que você tomou, aquela decisão que você fez, parece que está correta. Mas nós precisamos pedir realmente a orientação do Senhor. O povo de Israel, por muitos anos, ele ficou no deserto, andando, caminhando. E alguns deles estavam caminhando ali, murmurando, reclamando, reclamavam de tudo, né? Se faltava um dia comida, eles reclamavam, Deus mandava muita comida, eles reclamavam também, e começavam a lembrar do tempo do Egito. Enfim, aquele povo estava ali por muitos anos, choramingando, reclamando. Mas sabe, queridos, uma vez que o Senhor nos tirou daquele Egito, lá do pecado, lá da escravidão, das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, a nossa vida tem que servir a Jesus com alegria. Amém? Porque quando nós estávamos no mundo, parecia assim que às vezes as pessoas iam para algum lugar, uma festa, ou passavam a noite, ficavam em pé por muitas horas, não reclamavam. Aí vem para a igreja, vem servir a Jesus. Aí muitas vezes a gente começa a reclamar que o culto termina tarde, está atrasado, que o louvor não está bom, que isso, que aquilo outro. Então começa a vir uma reclamação, murmuração. Mas, queridos, Deus, eu sei que nesse ano de 2016, esse é o primeiro domingo, e Ele quer fazer na sua vida maravilhas. Ele quer que você possa caminhar e atravessar. Esse povo, ele conseguiu atravessar o mar. Ele passou aquela jornada. E eu sei que talvez muitas coisas irão acontecer nesse ano na sua vida. Tribulações, dificuldades. Mas saiba de uma coisa, o Senhor é contigo. Ele vai fazer você passar esse mar. Ele vai fazer você alcançar o outro lado. Porque Ele é fiel. Amém? Você crê nisso, querido? Que Deus é fiel? Glória a Deus. Como tem sido a sua caminhada? Eu já perguntei ainda agora. Será que nós temos caminhado com alegria, triunfante, nos regozijando? Poxa, que privilégio servir a Jesus aqui, nessa igreja, onde nós temos oportunidade de crescer no reino de Deus. Onde cada um de nós temos responsabilidade de avançar no reino de Deus, de liderar uma célula, de fazer parte de um ministério. Eu ainda há pouco vi uma criança tão pequena servindo aqui no acolhimento. Que privilégio é esse, né? Qual tem sido a nossa jornada? Qual o nosso objetivo? Nosso objetivo tem sido almas, tem sido vidas. Romanos capítulo 10, o versículo 15, fala que quão formosos são os pés. Os seus pés são formosos, queridos. Os seus pés são lindos, porque os seus pés estão anunciando a mensagem da salvação. Tem muitas pessoas anunciando muitas coisas no mundo, pregando, falando.
Mas os seus pés, os meus pés, são formosos, amém? São lindos, são maravilhosos. Quais são os seus alvos para esse ano? Você já tem um alvo definido? Eu quero alcançar isso aqui em Deus. Eu quero crescer nessa área na minha vida. Você recebeu, a quinta-feira, um alvo de oração, um alvo para esse ano. Então, querido, faça valer a pena. Porque quando terminar esse ano, você vai poder olhar e ver o que eu fiz do meu alvo. Será que eu alcancei? Será que eu cheguei próximo? Será que o meu alvo de ler a Bíblia toda eu consegui? Ou eu desvaneci, deixei pela metade? Qual tem sido o nosso alvo nesse ano? As coisas que você quer em Deus, aquilo que você quer buscar de Deus. Não, esse ano eu quero determinar que eu vou ser fiel no meu tempo com Deus, que eu vou ser fiel nas minhas orações. E aí você começa a colocar isso em prática. E eu quero te falar, vai surgir muitas coisas para te distrair, para roubar essa visão que Deus colocou no teu coração. Tem uma ilustração que eu quero falar de um homem, um viajante. Ele chegou à margem de um lago e ele queria atravessar para o outro lado. E de repente ele viu que havia um homem ali com uma canoa. E ele chegou próximo daquele homem, começou a conversar e viu que aquele homem também ia atravessar o lago. E ele pediu uma carona. Só que ele falou assim para o homem: olha, eu quero levar essa canoa, eu quero ser aquele que vai remar. E o homem deixou aquele homem remar. E ele entrou naquela canoa. E quando ele entrou, aqueles 2 remos estavam escritos assim, bem esculpido. Os 2 remos estavam escritos, de um lado, acreditar, e o outro, agir. E ele começou a remar. Só que ele nunca tinha remado antes. E parece que é fácil remar. Mas eu já fiz isso lá no Ribeirinho, e não é tão fácil assim como a gente pensa, não. Parece que é tão fácil, a gente vai conseguir ir em linha reta. Mas às vezes a canoa começa a ir de um lado para o outro. E foi isso que aconteceu com ele. A canoa ficou indo, ficou dando voltas, e ele não conseguia ir em linha reta. E aí o homem, aquele senhor, dono da canoa, olhou para ele, começou a sorrir, mas ficou na dele. E aí, de repente, aquele homem, cansado de ficar rodando, ele falou assim: Senhor, o que eu faço para ir em frente? Como eu consigo ir para frente? E aquele senhor, aquele ancião, olhou para ele e falou assim, o dono da canoa: a resposta está nos remos. O acreditar e o agir tem que ser impulsionado ao mesmo tempo e com a mesma força. Você tem que pegar esses remos e impulsionar. Na mesma hora que você faz isso, com a mesma força, você vai conseguindo avançar, você vai conseguindo alcançar o outro lado, você vai conseguindo a direção certa. E assim aquele homem conseguiu atravessar, reto, seguindo em frente. E eu quero dizer para você, querido, talvez você está dentro desse barco, essa canoa, que às vezes você rema para um lado, vai para outro, e você fica ali. Mas o Senhor, Ele vai te dar graça de você conseguir ir em frente, caminhar em frente, seguir em frente. Amém, amados? Glória a Deus. Ele também nos deu pernas para correr. A Bíblia diz que nós somos como um atleta, comparados a um atleta. Eu sei que muitos de nós já assistimos muitas corridas. E a gente vê que um atleta, ele se prepara. Nenhum atleta vai para uma corrida, uma competição, se ele não levar meses, até anos se preparando. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, se você quiser acompanhar conosco, olha o que diz a palavra de Deus. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe uma carreira para mim e para você. Nós somos comparados como um atleta. O atleta, ele precisa se equipar, ele precisa se preparar na sua alimentação, no próprio físico. Se você não estiver preparado fisicamente para uma corrida, é bem provável
que você não consiga chegar até o final, porque você vai cansar, você vai sentir uma dorzinha, né? Você vai parar, você não vai conseguir. Mas quando nós nos preparamos, realmente, e existem coisas que podem nos atrapalhar. Eu nunca vi um atleta que consegue ganhar muitas corridas, correr de sapato social, correr de calça jeans, correr com boné, ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque isso nos atrapalha. Não é o ideal, não é adequado. Então nós estamos numa corrida. A nossa corrida é o reino de Deus. Amém? A nossa corrida é lá em frente, é seguindo a Jesus, é ganhando almas. Só que muitas vezes tem coisas que nos atrapalham. E a Bíblia fala de peso e pecado. É bem diferente, porque o peso é algo que está aqui nos atrapalhando. De repente Deus está falando para você que nesse ano você vai ter que tirar alguns pesos na sua vida que está te atrapalhando, que não está deixando você orar, que não está deixando você ganhar mais almas, que você frutificar no reino de Deus. É diferente, são coisas que nos distraem. Agora, o pecado, ele precisa ser confessado. É como nós irmos para o banheiro tomar banho. Nós vamos ter que nos lavar, nos limpar. E é somente o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa, para que realmente nós possamos ter essa comunhão completa com Deus. Então, queridos, esse peso e esse pecado, tudo que nos atrapalha, pequenas coisas. Talvez Deus vai te cobrar de coisas, vai te mostrar coisas tão pequenas, mas que elas podem ser como um peso para você. De repente, pode ser que seja assistir muita televisão, estar ali assistindo toda, não sei que dia que passa, mas vamos dizer que seja quinta-feira. Toda quinta-feira está ali aquele jogo, e você tem que estar ali assistindo aquele jogo. Ou talvez seja alguma coisa, sei lá, celular, eu não sei. Mas pode ser que alguma coisa esteja te distraindo, atrapalhando você correr essa carreira que Deus nos deu. E nós estamos nessa carreira. E nós precisamos correr para Deus. Amém, queridos? Tem até uma música que fala, né, que eu vou correr para Deus. Como que você está correndo para Deus? Será que você está correndo para Deus como uma criança que corre para os braços do seu pai? Quando o pai passa o dia fora e quando chega em casa, o filho está tão ansioso para querer estar com o seu pai e ele corre e vai para os braços do seu pai. Será que nós estamos com esse mesmo desejo? Ou nós estamos correndo atrás de coisas desse mundo? Dinheiro, fama, prazer. O que Deus está colocando no teu coração nessa manhã é que a nossa vida tem que ser intensamente para Deus. Amém, queridos? Vamos viver intensamente para Ele, porque o tempo está passando. E nós temos, o Evangelho tem pressa. E eu pedi para alguém colocar algumas fotos aqui no telão. Essa equipe são a equipe de missionários que estão lá no Japão, do outro lado do mundo, né? Essa equipe é a equipe de Portugal, que estará indo para Portugal agora em abril ou maio, se eu não me engano. Esse pastor estava aqui, né, pastor Aguinaldo, servindo a Deus aqui nessa igreja por pelo menos uns 3 anos, e eles vão estar sendo enviados. A próxima é a equipe, esse é o nosso pastor Luiz, querido pastor Luiz, que está lá na Itália, com a pastora Zuleide e seus filhos. O Evangelho tem pressa. O Evangelho tem pressa, amém, queridos? Nós estamos alcançando aqui a bacia amazônica, mas ainda temos muitos outros lugares a alcançar. E essa última foto que eu pedi para colocar é a nossa equipe, a equipe de São Paulo. Há muitos anos nós ouvimos o nosso querido pastor Ebe falando que um dia nós iríamos a São Paulo, fundar a Igreja da Paz, uma grande missão, atos em ação. E chegou o grande dia. Está chegando o grande dia, né? O nosso coração começa a ficar apertado, porque nós temos raízes aqui. E o coração fica porque nós temos a igreja tão amada, amizades tão gostosas. Mas nós precisamos avançar. Nós temos que ir.
Terceiro ponto, ele nos deu olhos para ver. Sabe, queridos, quando nós podemos olhar com os olhos de Deus, nós começamos a ver diferente. Olha o que a Bíblia fala em Lucas, capítulo 7, versículo 12 e 13. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu e disse: não chores. Ao vê-la. Outra versão fala que quando ele olhou para aquela mulher, ele sentiu compaixão. Sabe, Jesus, ele olha para você com compaixão, porque você é filho dele. Ele não quer que você sofra, ele não quer que você passe por dificuldade, mas nós iremos passar. Nós iremos ter momentos difíceis. Mas quando Jesus ele olha para aquela mulher, ele olha com um olhar de misericórdia, de compaixão. E eu sei que muitas vezes nós, seres humanos, não queremos olhar com esses olhos. Nós queremos olhar a aparência. Às vezes nós podemos olhar para alguém e falar assim: essa pessoa aqui não tem mais jeito. Já deu muito problema. Já deu muito trabalho. Não quero mais investir na vida daquela pessoa. Deus, ele não pensa assim. Porque se ele pensasse assim, Davi não teria sido quem foi Davi. Um grande rei. Um homem segundo o coração de Deus. Porque o Senhor olhou o seu interior. Ele olhou aquilo que tem mais valor, não o exterior. E é assim que Jesus olha. Ele olha para você e te vê um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem capacitado, uma mulher cheia do Espírito Santo. É assim que ele olha para você. Amém, queridos? Deus, ele olha para você e vê você de uma forma que você nem se consegue ver. Talvez você nem consegue ver o potencial que você tem nas suas mãos. Mas quando ele olha para você, ele vê você uma mulher grande, cheio de fé, cheio de ousadia. Aleluia! Ele também nos deu as mãos. As nossas mãos são para trabalhar. Olhe para as suas mãos. As suas mãos são para trabalhar, são para servir. Mãos fala de serviço. Deus tem nos dado muito serviço aqui nessa igreja. A nossa igreja, ela te dá a oportunidade de você servir em todos os ministérios. A Bíblia diz lá em Salmo 128, versículo 2, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. É com ela que nós escrevemos, fazemos coisas, e a palavra de Deus nos diz que a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas eu sei que Deus está levantando na nossa igreja, na nossa cidade, milhares de trabalhadores. Aleluia! Deus está contando com você, querido. Deus está contando com você. Você faz parte dessa igreja maravilhosa. Você faz parte desse grande senhorio de Jesus, do chamado que Deus tem para a tua vida. Então, nossas mãos foi dada para isso. Uma coisa que eu escrevi aqui que eu achei muito legal. Ser usado por Deus não significa ter a aprovação de Deus. Tem muitas pessoas que querem ser muito grandemente usadas por Deus. Amém. Não é errado você sonhar em Deus te usar muito. Mas tem pessoas que estão mais interessadas em ser usado por Deus do que ser aprovado por Deus. Porque ser usado por Ele, muitas pessoas estão sendo usadas, mas estão sem caráter. Estão dando mau testemunho. Não tem vida de Deus para oferecer, mas elas têm presença de palco, elas sabem falar, elas sabem conquistar, mas não têm vida de Deus. Muitos querem holofotes, ser reconhecido, receber tapinha nas costas. Será que eu e você temos sido assim também? Ninguém reconheceu o meu trabalho. Poxa, estou triste, estou magoado com a minha liderança, porque ninguém me elogia, ninguém diz nada para mim. Cantei tão bem, fiz tão bem a célula, multipliquei tanto. Não é errado nós reconhecermos os nossos discípulos, nossos líderes. E é realmente, nós temos que fazer isso.
elogiar, reconhecer, honrar, dar honra a quem honra merece. Mas que isso não seja o nosso foco. Ele não quer usar, ele quer usar a nossa vida não de qualquer jeito. Não de qualquer jeito, queridos. Ele quer que as nossas mãos estejam limpas, amém? As nossas mãos estejam limpas, para que nós possamos levantar nossas mãos e adorar o Senhor, e glorificar o nome dEle. Tem uma frase de um autor desconhecido, que diz assim: o que nos protege não é a unção, mas a santidade, porém só enquanto ela existir. Vou repetir mais uma vez. O que nos protege não é a unção, porque unção, muita gente tem muita unção. Mas a santidade, porém, só enquanto ela existir. Aleluia! Eu quero ser santo. Eu quero continuar buscando a santidade. Eu quero continuar buscando a santidade. Eu quero continuar a ser íntimo com Deus. Eu quero pedir de Deus que Ele realmente me faça cada dia mais alguém parecida com Ele. Aleluia! Quando você está próximo de Deus, quando você está íntimo de Deus, você vai se parecer com Ele. Eu creio que Deus tem um ano de 2016 cheio de muita graça de Deus para derramar sobre a tua vida. Ano de intimidade com Deus. Ano de realmente buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. Queridos, não há tempo a perder em buscar o Senhor, em se humilhar diante dEle. E o quinto fala o seguinte, que Ele nos deu um coração. O coração é um órgão nosso mais importante que nós temos. Sem Ele, nós não poderíamos estar aqui vivos, falando, testemunhando. E eu lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles, principalmente a primeira, né? Quando a gente é mãe, pai do primeiro filho, a gente assim fica muito bobo e é tudo novo, né? Né, pastor Rico? Primeiro filho, primeira alegria, né? Você está ali, criança não pode chorar que já corre. E eu lembro que quando a minha filha estava às vezes doente, dormindo, eu ficava com medo que ela morresse. Não sei, eu tinha um certo medo, era algo que Deus precisava me tratar. E eu ficava olhando às vezes, de madrugada, e ficava olhando ali naquele bercinho, ver se ela estava respirando. Aí quando eu via que, ai, graças a Deus que ela está bem, né? Está vivinha. Não sei se alguém teve alguma experiência assim, mas eu tive, coisas de mãe. Mas o coraçãozinho, aí ela respirava, ai, tá bom, tá tudo bem, né? Tá tranquilo. Mas eu tinha isso. Mas o coração é algo muito sério, muito importante. O desejo de Deus é que nós possamos ter o coração igual ao dele. Amém? Coração igual ao dele. Como é esse coração, pastora? Eu também não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Que o que pulsa no coração de Deus é vidas, é almas, é pessoas, é filhos espirituais, é pessoas entregando a vida para Jesus, é o reino de Deus avançando. O que pulsa no coração de Deus é os seus filhos crescendo. Salmo 34, 18 diz: Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Se nós tivermos um coração quebrantado, queridos, se nós formos quebrantados, nós vamos estar próximo de Deus. Agora, se nós tivermos um coração orgulhoso, soberbo, arrogante, o Senhor vai estar afastado de nós. E não é isso que nós queremos. Nós queremos um coração igual ao coração de Deus. Um coração disposto a obedecer. Aleluia! Um coração disposto a obedecer. Esse coração precisa ser quebrantado. E tem uma música de uma certa cantora que fala: o quebrantado coração, o Senhor não rejeita. Você quer ser rejeitado por Deus? Endureça seu coração. Mas se você quer ser aceito por Deus, se quebrante na presença dEle. Se humilhe na presença do Senhor. Sabe, queridos, esse ano está só começando.
Mas você pode colocar como um alvo, como desafio para a sua vida. O melhor ano para mim buscar o Senhor. O melhor ano da minha vida. O melhor ano que eu vou me quebrantar. O ano que eu vou me humilhar mais. Que eu vou me doar mais para Deus. O ano que eu vou me jogar na presença do Senhor. Que eu vou jejuar mais. Eu vou orar mais. Eu vou buscar mais a Deus. E eu vou ver vitória na minha vida. Aleluia. Está só começando. Ainda temos esse ano todo para realmente ver o que Deus vai fazer nas nossas vidas. E eu quero terminar falando uma ilustração de um jovem que depois da Segunda Guerra Mundial, ele tinha um avião. E ele pegou esse avião e ele queria dar a volta no mundo, queria rodar o mundo com aquele aviãozinho. E aí ele fez aquele propósito e decolou e foi embora. E de repente, ele, já depois de muitas horas de viagem, ele começa a ouvir um barulho. E ele ficou ouvindo aquele barulho. E ele descobriu que tinha alguém dentro, não alguém, né? Algo dentro do avião. Um passageiro estava ali com ele. E era um roedor, um rato estava ali. E aquele rato estava próximo do banco que ele estava sentado. E agora ele ficou desesperado. Meu Deus, esse estranho que está aqui, ele vai começar a roer, ele vai começar a danificar o meu avião, né, a lona do avião, e eu posso até morrer, posso até cair. Eu vou voltar lá de novo para o aeroporto. O que eu vou fazer? E ele ficou pensativo. O que fazer? Eu volto ou eu continuo? O que eu faço? E aí ele lembrou que o rato, ele não suporta alturas. E ele disse, então eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou começar a decolar mais alto, a levantar mais alto, a voar mais alto. E ele começou a subir, e foi subindo alturas. E de repente, por algum momento, ele não ouviu mais aquele rato arruer nada, barulho nenhum. Final da história. Aquele homem, ele correu risco, mas ele superou os problemas. Se estão tentando acabar com a tua missão, voe mais alto. Aleluia. Voe mais alto. Voe mais alto. Voe mais alto. Aleluia. Vá subindo, querido. Vá subindo, porque o Senhor dos Exércitos está com você. E qualquer coisa que quiser te atrapalhar, a tua missão, a visão, teus projetos, teus planos, isso vai ficar. Em caso de desânimo, voe mais alto. Aleluia. Em caso de perseguição, voe mais alto. Em caso de medo, voe mais alto. Decole mais alto. Em caso de tribulação, continue voando mais alto. Aleluia. Vamos continuar caminhando. Que o Senhor nos dê pés como da corça para correr para Deus, para correr com o Evangelho. Que possamos olhar para Jesus, para frente, para o nosso alvo, para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E que as nossas mãos estejam limpas para adorar o Senhor, para levantar na casa do Senhor, para servir a Ele, e que o nosso coração seja um coração quebrantado e contrito, em nome de Jesus. Aleluia, queridos. Então eu quero convidar você, realmente, a esse ano de 2016, a voar mais alto. Não importa se tem ratos, baratas, o que tiver no seu avião, na sua vida, vai voando, porque eles não vão aguentar, eles não vão resistir. E você vai ver a glória do Senhor se manifestar. Você vai ver a vitória do Senhor sobre a tua vida. Deus quer usar você. Ele quer usar o seu corpo para a glória dele. Aleluia. Eu quero que você fique em pé nesse momento.